História original feita por Leviev. Não recomendado para menores de 14 anos. O Bruxo do Futuro, capítulo 1, como Quentin foi para o passado. Quincy Walter tem 19 anos, e é um aprendiz de bruxo do ano de 2789, enquanto lutava com um marciano na lua sem querer acabou soltando uma magia de viajar no tempo. Acabou indo sem querer pro ano de 1648. Ele apareceu em Londres na frente de uma igreja sabendo que nesse ano começaria a caça às bruxas. Logo tentou voltar para o futuro, mas percebeu que algo impedia ele de voltar. Ele decidiu explorar a cidade e ficou sabendo que a caça às bruxas já estava em pleno andamento. Ele se escondeu em um beco e observou enquanto uma mulher era acusada de bruxaria e condenada à morte. Enquanto caminhava pela cidade, ele conheceu uma jovem chamada Elizabeth. Ela era uma curandeira e estava sendo perseguida pelos caçadores de bruxas. Ele decidiu ignorar, já que ele achava que era um evento canônico. Logo em seguida, colocaram ela em uma fogueira e a queimaram. No dia seguinte ele foi atrás de um grupo de bruxas que só foram vistas uma vez ao redor da cidade de Londres. Depois de 7 horas procurando, ele achou o grupo que não tinha nome. Então ele foi pedir ajuda para saber o que estava impedindo ele de voltar para o futuro. Quando ele chega lá, ele se depara com 4 bruxas jantando. Então ele chega na líder delas e pede ajuda. Logo a líder pergunta por que a humanidade usa magia no futuro. Ele explica que a humanidade descobriu que não existe magia negra e afins, mas sim pura magia que para usar só precisava ter força de vontade. Então ela fala que quando ele chegou lá, algo limitou o poder dele, mesmo com qualquer força de vontade que ele tenha, não conseguirá voltar, a não ser que encontre essa pessoa. Logo depois da conversa, elas o chamam para jantar e ficar lá um pouco para treinar. 2 semanas depois, elas dizem que ele não pode mais ficar com elas, pois elas estariam indo para outra dimensão e ele não poderia ir junto. Mas elas precisariam de ajuda para conseguir um pouco de comida para elas antes do anoitecer. Então Quincy entra em uma floresta para caçar. Depois de alguns minutos aparecem 5 lobisomens. A luta deles foi feroz e violenta, mas Quincy conseguiu vencer com muitos ferimentos e uma perna quebrada. Ele volta voando com magia para o acampamento delas e entregou os lobisomens para elas e se despediu delas e voltou para Londres. O Bruxo do Futuro, capítulo 2, a caverna. Quincy, depois de viver em Londres por 2 anos treinando, ele descobre que está tendo vários desaparecimentos em uma caverna chamada de a Gruta do Inferno, e acha que a pessoa que impede ele de voltar para o futuro está lá. Então ele contratou um soldado real chamado Wally para ajudar, já que ele foi dispensado para cuidar da família há uns 3 dias. Só que a família dele foi atacada por bandidos enquanto ele estava fora, já que ele não tem mais nada a defender, já que se decepcionou com a monarquia por ter bandidos soltos. Então eles partem para a floresta em direção à Gruta do Inferno. No caminho aparece 10 lobisomens que partem para cima do Quincy. Logo Wally tenta ajudar, mas Quincy não deixa e começa a luta com eles. No começo ele pensou essa vai ser difícil, mas acabou tanto um soco em cada, fazendo-os explodir em pedaços. Logo depois dele matar eles, ele fala para o Wally: achei fácil demais, espero que venha inimigos mais fortes. Então o Wally disse: você é um bruxo? Quincy respondeu: sim, mas não conta para ninguém. Wally respondeu: tá bom. Logo depois da luta eles andaram por 10 quilômetros, e quando começou a anoitecer subiram em cima de uma árvore e dormiram. Quincy acorda antes de Wally e vai a caçar algum animal para comer. Depois de andar um pouco acha um lobo de uns 5 metros de altura e o derrota sem o menor esforço. Então o leva para perto de Wally e frita o lobo com uma magia de fogo. Eles comem e logo em seguida andam por mais 27 quilômetros e finalmente acham a Gruta do Inferno. Rapidamente entraram
Andaram por 500 metros, quando apareceu esqueletos, e começaram a atacar eles. Então Quentin diz: Wally, toma cuidado, eles são muito resistentes. Wally respondeu: lascou, eles usavam arco e flecha e espadas. Wally lutou bravamente, mas acabou morrendo enquanto Quentin tentava curá-lo. Foi atingido por 4 flechas, e não conseguiu salvar o Wally. Então saiu voando rapidamente para dentro da caverna, logo tirou as flechas, e se curou. Ele criou uma barreira para separar ele dos esqueletos, então usou uma magia para ficar invisível, e continuou entrando adentro da caverna. Depois dele andar por horas, encontrou o mestre dos esqueletos, um zumbi gigante, com uma espada com detalhes em dourado. Então logo ele se vê de frente com esse zumbi, logo ele percebe que a espada tinha muito poder amaldiçoado, e isso deixava o zumbi muito forte. Logo ele ficou visível, e a luta começou equilibrada. Só que o zumbi começou a levar a melhor na luta, então o zumbi gritou: morra, e cortou Quentin ao meio. Logo Quentin estava no inferno, e lá encontrou o bruxo mais experiente em lutas, o nome dele é Oliver. Na hora que Quentin encontrou, ele falou: me ajuda a treinar. Logo Oliver respondeu: claro, não tenho nada melhor para fazer. Ele passou 17 dias treinando, e ele estava com sorte porque o próximo dia era o dia que o portal do inferno para a terra abre. Então no dia ele esperou abrir e voltou para derrotar o zumbi. Quando chegou no zumbi, percebeu que na caverna tinha algumas coisas diferentes. Quando chegou no zumbi, Quentin falou: quanto tempo se passou aqui? Logo o zumbi disse: se passou 5 anos. Mas como você voltou? Eu ainda tenho os seus ossos aqui. Quentin respondeu: nem te digo como voltei. Então a luta começou logo no começo. Quentin já se mostrava muito mais rápido, até mesmo que a luz, e muito mais forte. O zumbi mal conseguia acompanhar os movimentos dele, mas tinha muita resistência. Mas conseguiu acertar alguns golpes no Quentin com a espada. Depois ele acabou perdendo uma perna, mas conseguiu acertar o último golpe no zumbi. Rapidamente se curou e pegou a espada para ele. Derrotou todos os inimigos que apareceram pela frente, e foi rapidamente para a cidade. Quando chegou, decidiu treinar mais para ficar mais forte. A história continua no capítulo 3. O Bruxo do Futuro. Capítulo 3. Os Linigianos. 3 meses depois, Quentin estava andando a cavalo, para que não desse indícios de que ele é um bruxo. Então enquanto andava, encontrou uma cidade pequena de 37 habitantes chamada Freshnão. Lá nevava muito, e era muito frio. Quentin alugou uma casa na cidade. No outro dia ele percebeu que nessa cidade era muito frio, que as temperaturas chegavam abaixo de menos 70 graus, que era impossível alguém sem conhecimentos de magia viver lá. Então ele usa um feitiço chamado Closius para analisar das pessoas de lá, sem elas perceberem. Ele analisou e descobriu que as pessoas na verdade são alienígenas, disfarçados de humanos. O nome da espécie deles é plotoides. O corpo real deles são parecido com as plantas da terra, só que em forma humanoide. Quentin logo sacou sua espada e cortou um plotoide que rapidamente se regenerou, e logo avisou a todos da cidade, e logo todos os plotoides de lá já estavam atacando ele. Então Quentin usou um feitiço chamado Poisonous Death, que é um feitiço que envenena certas criaturas. Ele deixou um dos mais fracos deles, e usou um feitiço chamado Walking Prison, que cria correntes com rochas próximas dele, e prendeu o plotoide. Quentin pergunta: me fale tudo o que você sabe, ou terei que te transformar em uma estátua. Logo o plotoide responde: quem a gente era prisioneiro dos Linigianos. Talvez você já tenha ouvido falar deles. Logo em seguida, Quentin pergunta: qual os planos deles? O plotoide responde: eles querem todos os seres inteligentes do universo como prisioneiros deles. Quentin desfaz o feitiço dele e liberta o plotoide que era prisioneiro. Então ele vê 2 naves no céu descendo, e uma das naves anuncia que Quentin será preso por matar 36 prisioneiros e libertar um. Logo uma das naves chegou com policiais linigianos, e Quentin tentou resistir à prisão, tentando usar um feitiço chamado Yusinmi, mas os policiais impediram ele e levaram ele para a nave que transporta prisioneiro. Então de lá a nave foi para o planeta prisão Potions. Continua no capítulo 4. O Bruxo do Futuro. Capítulo 4. O Planeta Prisão.
Quincy foi levado para o planeta prisão Poncians, que parece até ser normal, mas na atmosfera do planeta há um redoma que não deixa passar seres vivos, sem a permissão dos Linigianos. Lá os prisioneiros, que não servem para os Linigianos, ficam cuidando de plantações, e também lá eles constroem naves linigianas para o uso dos Linigianos, e venda também. Quincy achou que seria uma prisão como as outras, mas ele estava totalmente enganado. Lá tinha de seres fracos a seres extremamente fortes. Ele foi levado à casa dele, que fica do lado da plantação, que ele ia cuidar. Ele percebeu que poderia facilmente cuidar da plantação de Covinois, uma planta que só pode ser plantada naquele planeta, e faz muito bem para todas as espécies, só criando uma chuva intensa. Ele percebeu que em casa não tinha comida, e lá tinha uma carta que estava escrito: prisioneiro, sua comida será entregue a cada 2 dias, caso trabalhe direito. Então, como era o primeiro dia, não tinha nada. Então ele foi dormir, e pensar em um plano de fuga. Logo, pela manhã ele percebeu que aquelas plantas crescem rápido, então antes dos guardas chegarem, ele usou um feitiço para colocar todas as plantas no vagão que uma nave ia buscar. Quando foi 8 horas da noite, os Linigianos chegaram com comida, e também para levar Quincy para o juiz decidir a pena dele. Chegando no tribunal linigiano, o juiz achou estranho um humano ser tão poderoso. Lá depois de 2 horas debatendo quanto tempo Quincy deverá ficar preso, o juiz decidiu que ele ficará preso lá por 600 anos. Os Linigianos o levaram para Poncians de novo, e Quincy já estava com um plano de fuga. Lá ele virou amigo dos seres que eram mais fracos, e bolou um plano para sair de lá, sem que os Linigianos fossem atrás deles. Ele descobriu que lá também os prisioneiros trabalhavam em minas minerando, e lá ficavam os guardas, por isso que lá em cima não. Então ele lembrou que tinha um feitiço que cria clones de quantas pessoas ele quisesse, só que ele teria que tirar a vida para pegar a energia espiritual delas, e ele teria que pegar a energia espiritual de muitas pessoas. Para isso, então, ele começou a pegar a energia espiritual de todos os prisioneiros que fizeram coisas ruins. Depois de 3 meses fazendo isso, ele conseguiu clonar todos e depois usou o feitiço, que pode deixá-los invisíveis, e depois que nave chegou para dar a comida deles, logo eles entraram na nave, e depois que a nave estava a 5 anos-luz do planeta prisão, eles se rebelaram e sequestraram a nave facilmente, já que os guardas que estavam lá só trabalhavam há menos de 1 mês. Então Quincy levou todos aos seus planetas. Enquanto Quincy voltava para a Terra, estava passando pela galáxia de Andrômeda. A nave que ele estava tinha estragado o motor de salto quântico. O motor de salto quântico, dependendo da distância, dá vários saltos de velocidade altíssimos, que parecem quase um teleporte. Depois disso para e recarrega, e faz isso até chegar no destino. Quincy estava perto de um planeta chamado Keonimosion. Ele estava a 14 minutos de lá, então resolveu ir para lá. Continua no capítulo 5. O Bruxo do Futuro. Capítulo 5. Longe demais. Quincy pousa no planeta Keonimosion, um planeta muito quente, mas a vida inteligente neste planeta. O nome dessa espécie alienígena é Pernovonius. Eles se parecem com humanos, mas têm pele amarela claro, e têm 5 olhos. Eles não são muito amigáveis, porque a cultura deles é muito atrasada. Mas a tecnologia deles é muito avançada, e lá tinha um motor de salto quântico, que o Quincy precisava, só que normalmente um motor de salto quântico é muito caro, em torno de 7.000 dólares pernovonianos. Então ele resolveu arrumar algum trabalho no planeta, então ele desceu em uma cidade. Lá os pernovonios deixaram ele trabalhar só nas minas de trindonios, um minério raro que só é encontrado no planeta. Como os pernovonios não confiam em forasteiros, então terá um pernovonio vigiando ele enquanto ele minera. No primeiro dia dele minerando, ele encontrou ouro, que lá é muito comum e barato. Ele vendeu e conseguiu 37 dólares pernovonianos. No final do dia, Quincy foi atrás de uma família rica de lá para ver se ele poderia ser guarda dessa família. A família disse que ele poderia ser guarda da família.
e ele teria uma casa perto do castelo deles, e ele receberia 200 dólares por dia, para protegê-los dos perigos do planeta. Então ele dormiu. No outro dia logo de manhã, um trovonox, um animal parecido com um lobo, e um urso, só que umas 4 vezes maior, começou a atacar o castelo. Então Quincy rapidamente se levantou e foi atacar. Ele deu um soco com toda a força dele, que causou uma onda de choque gigantesca, que acabou transformando o trovonox em pó. Quincy percebeu que ele iria demorar muito para juntar o dinheiro. Então ele foi em uma loja que vende motores de saltos quânticos. Ele foi e roubou um motor. Enquanto ele saía, os policiais linigianos apareceram para prender ele por fuga. Então Quincy usou sua incrível velocidade, que ultrapassa a velocidade da luz, e levou o motor para sua nave, que estava a 879 quilômetros. Então rapidamente ele colocou o motor. Quando terminou de colocar o motor, uma nave linigiana muito grande chegou. Então Quincy lembrou que não tinha levado sua espada. Então ele gritou: "Vem até mim, destruidora de mundos!" Então a espada chegou à mão dele. Então ele saltou e voou até a nave e cortou a nave no meio. Então ele rapidamente entrou em sua nave e a decolou. Continua no capítulo 6.